Olá, no programa de hoje a gente vai visitar a única Universidade Federal do interior de São Paulo. É a Universidade Federal de São Carlos, a 235 quilômetros da capital paulista. A UFSCar nasceu com o curso de Engenharia de Materiais, que hoje tem uma pós-graduação nota máxima. Você vai ver por quê. Você vai conhecer também um portal na internet, onde jovens educadores trocam ideias com professores experientes. Eu vou mostrar como o vidro vai estar ainda mais presente na sua vida, servindo até como matéria-prima para a fabricação de ossos artificiais. Na pós-graduação em Educação Especial, você vai ver como são formados os professores de portadores de deficiência. E tem muito mais. Eles venceram uma competição internacional de robôs especializados em colheita e exportação de cana. Alunos de nutrição ganham as ruas de João Pessoa para dar dicas de alimentação saudável para famílias carentes. O que ele mais gosta em seu trabalho é de se relacionar com todo tipo de gente, em nome da saúde. No ar, o Globo Universidade. A Universidade Federal de São Carlos foi a primeira do Brasil a oferecer o curso de Engenharia de Materiais. Isso foi há quase 40 anos. O engenheiro de materiais tem o quê de alquimista? A graça é descobrir novas misturas ou novas funções para o antigo. Se você pensar no vidro, vai lembrar de vários objetos com diferentes finalidades, mas não no corpo humano, certo? Pois bem, uma pesquisa desenvolvida nesse laboratório com uma substância à base de vidro fez 80% de pacientes surdos voltarem a ouvir. A partir dos materiais chamados vitrocerâmicos, a equipe do professor Edgar Zanotto produziu próteses para o ouvido, ossos artificiais. Professor, qual a diferença do vitrocerâmico para o vidro normal? Pensando na estrutura atômica, na estrutura molecular, os vidros têm essa estrutura desorganizada, caótica. Os átomos estão desarranjados no espaço. Enquanto um vitrocerâmico foi um vidro, mas ele foi sujeito a um tratamento térmico e que induziu a cristalização, quer dizer, a organização da sua estrutura. Professor, e por que essas próteses, esses pequenos ossos artificiais, foram tão bem aceitos pelo organismo? Esses materiais têm a capacidade de se ligar aos ossos ou cartilagens, sem a necessidade de parafuso, ou cola, ou algo dessa natureza. Em princípio, esses ossos podem substituir qualquer osso do corpo humano. Por outro lado, como a resistência mecânica deles não é muito alta, nós podemos prever a substituição de pequenos ossículos, né? Ossículos dos dedos ou da face, ou pequenos ossos poderão no futuro ser substituídos por esse material aqui. Professor, e ainda falando da aplicação médica dos vitrocerâmicos, tem também esse pozinho aqui, mas que é para quem sofre daquela hipersensibilidade, né, na boca, na gengiva. Como é que ele funciona, professor? Exato. Esse material, então, quando aplicado pelo próprio paciente ou por um dentista no dente que sofre a sensibilidade, ele também preenche os túbulos da dentina e elimina totalmente e permanentemente esse problema. Professor, e o pó também tem a vantagem de ser aplicado na forma tradicional, convencional, de pasta, né? Claro, claro. Nós estamos também desenvolvendo esse produto na forma de um creme dental. Esperamos que no futuro relativamente próximo, em 1 ou 2 anos, todos esses produtos estejam no mercado já. Quer conhecer mais uma aplicação de materiais à base de vidro? Então espere só um pouquinho. Um local para o jovem educador expor os problemas, as dúvidas sobre a difícil tarefa de ensinar. Do outro lado, profissionais mais experientes dispostos a orientar. Foi assim que surgiu aqui na UFSCar a ideia do portal dos professores. Há 4 anos na internet, já recebeu mais de 300 mil acessos e tem 3 mil cadastrados de diferentes estados do país. Professora, por que a senhora acredita que essa ideia deu tão certo?
Bom, ela deu certo porque ela procura atender as necessidades específicas dos professores. O portal tem sessões que atendem necessidades muito particulares, como uma dúvida, por exemplo, a sessão Pergunte para Quem Sabe, até sessões em que o professor pode ser acompanhado, por exemplo, por profissionais mais experientes, como é o caso do programa de mentoria, em que um professor iniciante, com menos de 5 anos de carreira, pode ser acompanhado por um professor com muito mais experiência que vai auxiliá-lo a lidar com as dificuldades do dia a dia escolar, da prática pedagógica. E quais são essas perguntas mais frequentes? A gente tem desde questionamentos sobre como me comportar numa reunião de professores e pais e alunos, até questões relacionadas ao como ensinar determinados conteúdos. Organização escolar, legislação a respeito da profissão e assim por diante. O que eu mais gosto na área de educação é o que ela me permite aprender. Na questão do conteúdo específico da área e no contato com as pessoas, o que elas são capazes de nos ensinar por meio de experiências diversas, pessoais e à distância. Eu sou o Caio Garinapoli, estudo no 4º semestre da Faculdade de Engenharia Mecânica, aqui na Universidade de São Paulo. Ele é o Caio Baroni Bartilotti, também no 4º semestre da Faculdade de Engenharia Mecânica, aqui da Universidade de São Paulo. A gente participou da Robocon de 2008, que é uma competição internacional de design de robôs aqui na Universidade de São Paulo. O objetivo da competição era quem ganhava mais pontos em 200 segundos. Então, era uma simulação de uma colheita de cana e exportação. As canas de açúcar eram representadas por caninhos de PVC. Então a gente colhia o caninho e depositava na indústria, que era para representar o processamento da cana de açúcar e o processo de transformação em etanol. Então a gente pegava um barril, que era uma latinha de extrato de tomate, e depositava no porto, que era para representar justamente a exportação do etanol para países do exterior. E depois o nosso barquinho levava as latinhas, os barris de etanol, para a balança, que representava justamente o destino dos barris de etanol, para onde a gente estaria exportando a nossa produção. Cada equipe construiu 3 robôs. Um basicamente para colher as canas de açúcar, o outro que era para colher os barris e colocar nos barcos, e os barquinhos em cima. A equipe vencedora foi a equipe azul, da qual eu participei. Foi a que venceu porque foi a que conseguiu marcar o maior número de pontos em 200 segundos. A maior importância de um projeto como esse, eu acredito que seja porque a engenharia é um curso muito técnico, é um curso que tem muita matemática, muita física e pouco na área de humanas. E os alunos que têm a oportunidade, a partir do 2º ano, de saber que além do conhecimento técnico, eles têm que ter capacidade de transmitir as ideias, de convencer pessoas que têm culturas, que falam uma língua diferente. Convencer essas pessoas que a ideia deles é válida, que a ideia deles é boa, é um passo muito grande no começo de uma faculdade como essa que eles estão fazendo.